dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal. Que haja luz! Gente, tá fácil minha vida não. No último vídeo, eu fiz um teste, né? Depois gravei outro vídeo. Porque, na verdade, eu vim testar como que ia ficar toda a gravação aqui depois da mudança da sala. Hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. Não se apeguem à data, porque os vídeos, né, toda a mensagem do universo é atemporal. Nós, seres humanos, né, na condição de seres humanos, temos as datas para nos conduzir aí, né, nos ajudar no tempo, espaço. No entanto, por todavia, para a espiritualidade não existe esse tempo, tá? E toda a mensagem dita vai servir para o resto da vida. A Bíblia, as mensagens, né, deixadas pelos antigos, que até hoje reverberam e trazem coisas atuais, mesmo depois de tantos anos, nos mostram isso, né? É um dos primeiros sinais que foi deixado pra gente, de que uma mensagem colocada na matéria, ela não volta atrás, ela fica ali, né? E vai reverberar pro resto da vida, enquanto o mundo for mundo. Eu acordei 4 horas da manhã hoje, desci, ontem foi domingo, sábado e domingo, sábado o Cauã me ajudou aqui, e a gente ficou o dia inteiro mexendo nessa sala. Eu pintei a parede da frente, né, e agora já coloquei os quadros, ficou tudo diferente do que era antes. Antigamente, na verdade, eu ficava naquela parede, né, minha mesa era lá primeiro, e eu ficava com aquela parede de lado e aquela nas minhas costas. Aí eu mudei para esse canto aqui, mas ainda na parede de lá. E foi quando eu mudei para esse canto na parede de lá que meus guias e mentores falaram: é hora de renovar a sala, é hora de tampar as feridas da alma. Que eram todos aqueles rombos que estavam na parede aqui, né? Quem assiste lá o canal Tarô Bússola da Alma sabe que tem os vídeos de sinais lá e mostra. Mas tem vídeo aqui no canal que também tá mostrando os buracos da parede, todo o processo. E ontem nós passamos o dia inteiro mexendo aqui também, né? Só que aí é bem legal porque ontem foi dia 30 de novembro, último dia do mês. A conclusão dos 10 dias, né, da roda kármica do corpo, tá? Ou seja, tudo que é material, tudo que é físico, tá? Então, os 10 primeiros dias do mês, na verdade, do dia 1º ao dia 9, a gente tá trabalhando aí a mente, né? Do dia 10 até o dia 19, nós trabalhamos a alma. Então, aí entra mente e alma, né? E corpo. Parece que tem alguma coisa, mas não tem. E do dia 20 até o dia 30 ou 31, dependendo do mês, nós trabalhamos as energias, né? São do corpo, da matéria, tá? Então, mente, alma e corpo. Todo o ser, né? E ontem nós finalizamos a matéria. E bem ontem nós finalizamos a parte bruta da matéria, aqueles quartinhos, né? Então, a mesa foi modificada, foi toda modificada. E tá aqui nova, renovada. Todas as paredes foram pintadas, os buracos foram tampados, né? Foram pintadas, né? Aqui o fundo, tudo foi pintado. Anteontem o Cauã restaurou minha janela, a madeira, ele escovou ela, né?
e lixou pra gente invernizar. Ainda não tá no processo de invernizar, não deu nem tempo. Mas assim, vou virar aqui, peraí, deixa eu ver onde tá. Eu não sei virar com ele ligado. E aí ainda a coisa... Ah, nossa, que é isso, Senhor? Pra quem me conhece sabe que eu não edito os vídeos, né? Eu já vou parar aqui e vou mostrar a parede lá que eles querem que mostre. O que acontece? Desci hoje 4h14 da manhã, eu acordei. E eu ia sentar na mesa lá em cima com o meu caderno de decreto pra anotar as coisas, porque quando eu acordo de madrugada assim, sempre tem informações importantes. E nisso que eu fiz, coloquei o caderno na mesa, eles falaram, não, a mesa lá de baixo já tá no lugar, eu quero que você desça. Que aqui é meu cantinho, né? E eu desci. Desci, fiquei aqui, apareceu uns negócios no celular, eu fiquei vendo. Parecia besteira. Ai, começou a chegar alguém aqui. Quem está aí? Quem acompanha aqui o canal sabe que é assim, né? É só eu abrir a câmera e começar a passar a mensagem pra mim, pra vocês, que as coisas começam a acontecer e alguém começa a chegar. Quem está aí? Primeiro do 12. De 2025, hoje é segunda-feira. Gente, guardei até o zóio agora. Quem está aí? Bom, eu tenho aqui Iemanjá, Yansan, Iemanjá, Yansan e Nanã. Essa Nanã aqui eu não sei direito quem é. Nanã. Iemanjá, Yansan eu até conheço bem. Então, aí eu comecei a gravar os vídeos, comecei a fazer as coisas aqui às 4 horas da manhã. Chegou. Justiça. Nossa. Até agora eu tava normal. Até agora. Foi abrir, ligar a câmera. Começa. Ligar a câmera. Olha, eu já escrevi, eu já fiz anotação. Estou tomando meu café. E ficou tudo normal. É ligar a câmera, começa a coisa acontecer. E aí o que acontece? A gente colocou a mesa aqui na janela agora. E esta parede aqui do fundo é onde o sol nasce. Então, quando o sol nasce de lá, né? De lá. E bate aqui. Então, ele clareia aqui, né? Eu tô de frente para o sol. Ó, girassol. Veio muito girassol pra mim essa semana. Girassol de costas pra luz. E de frente pro sol. Não, de costas para a sombra, perdão. E de frente para a luz. Escrevi errado, foi corrigido aqui. O girassol.
E aí, agora começa o nariz também. Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que isso é normal, né? Quem não tá acostumado pode assistir os outros vídeos, vocês vão entender um pouco mais. E aí, gente, eu coloquei a mesa agora aqui na janela, né? E o sol tá aqui. E agora, na hora que eu liguei a câmera, antes de começar a gravar, eu olhei toda essa luz aqui, né? E falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Olha aqui, né? O quadro aqui nem aparece direito, a imagem. Falei, acho que eu vou ter que trocar minha mesa de lugar, de novo. Ou afastá-la mais pra lá, pra essa luz não ficar tão gritante aqui. Começou meu nariz. Meu Deus. E aí disse, não, é pra ficar exatamente onde você está. Nem mais pra lá, nem mais pra cá. Pra cá ainda dá pra ir um pouquinho, mas não. É pra ficar aqui. E aqui nessa parede vai vir um desenho. Ah! Caraca! Ontem eu não vou aguentar. Nós entramos no mês 12. Hoje é o primeiro dia do mês 12. Gente, é um mês de Iemanjá. Todo mundo fala, é fevereiro. Gente. E Iemanjá é quem cuida das águas, né? Yansan. Não sei, eu tenho que olhar. Mas Iemanjá e Yansan, elas cuidam das águas. Oxum. Ao outro bocejo que deu, que eu o primeiro que chegou, Oxum. Nossa, foi forte agora. Ô, Betinho, você vai aonde? Ontem eu comecei a ajeitar aqui o espaço. Eles querem que eu mostre a bagunça, exatamente como tava. Quem acompanha o canal sabe que vídeos da gente tem os vídeos sinais, eu mostro passo a passo. Aqui, ali era onde ficava a minha mesa antes, nesse canto. Então quem vê os vídeos antigos, né, de sinais, tudo sabe que ela ficava aqui. E lá tinha uma bancada aqui até o final. Depois foi retirado, tal, e eu mudei a mesa. Ela continuou nesse canto, mas ficou alterada. Depois, agora no mês de setembro, eu mudei essa mesa pra lá, naquele canto. Quando a gente começou a ajeitar aquele canto, eu nem cheguei a gravar vídeo lá. Eu comecei a ajeitar a mesa naquele canto, as coisas naquele canto, o Luiz ligou tudo pra mim, falou pra mim, tampa os buracos da parede. Então aqui do interruptor ainda não tá terminado, tá, gente? A gente tá terminando. Aqui tinha uns buracos aonde ligava as tomadas, porque esse quartinho não tinha tomada. Atrás desses dois quadros tem 2 pontos de luz, 2 pontos de arandela, que vai vir uma iluminação para cima desses quadros. E aqui, ó, agora ficou a mesa. Olha a mesa, gente. A mesa antes era azul, lembra? Que era uma tinta que a gente pintou, eu que pintei. E ela era em L. Então, ficava assim e assim, certo? A alma e o espírito estavam separados. Agora eles estão retos, juntos, alinhados. Eles não estão um para cada canto. Eles estão alinhados, masculino e feminino. Na verdade, aqui é o feminino, que é mais comprido, ou seja, o armazenamento é maior, e lá o masculino, tá? E aí o que acontece? Nós lixamos, ó, né? Eu, o Cauã, a gente lixou, tirou toda a tinta azul dela, cortou as madeiras, cortou tudo e emendou as duas. Isso aqui era uma tábua da cama do Cauã. O Cauã desmontou um móvel que tinha atrás da cama dele, que só guardava bagunça, e tava todo destruído, quebrado, e esse tampo ia pro lixo. E eu falei, Cauã, acho que vai dar certinho pra fazer minha mesa lá embaixo. Eu arranquei o tampo velho daqui, queimei o tampo velho, né, a parte de cima da mesa. Aquela parte onde era o L, que também tinha uma madeira comprida, nós serramos, então não tem mais. Só tem aquelas gavetinhas agora. Então eu serrei a parte que tava sobressalente ali.
Embaixo está parafusado e a gente colocou prateleiras, ó, tá vendo? Aqui esses azul da gaveta vai ficar, eu não vou tirar, vou deixar assim. E ficou assim. E ontem nós colocamos todos esses quadros na parede. Ali vão os meus esmaltes, né, que são as ações sobre a minha missão, que agora ficou naquela parede. Aqui a minha avó, Paris, ou seja, tudo que já tem nos outros vídeos mostrando o significado. Aqui ficou deste jeito, então eu vou ficar sentada ali, certo? Tem uma mesinha aqui que tá velha, gente, tá? Eu vou reformar ela também. Ela é azul, tá o rádio embaixo. Só que em cima dela vai um pneu, que é a minha Iemanjá. E o Cauã levou pra lavar minhas pedras ontem. E o espelho da Iemanjá ficou aqui. Ó, é o espelho da Iemanjá. Aqui é meu carregador, aqui tá minha Bíblia, ali tá um papel. Aqui meu porta-incenso, a caneta, uma fita, outra caneta, essa caneta é da Andressa. Veio lá da casa da Andressa de um chá de bebê. E aqui, gente, é o produto que eu limpo as coisas, que eu tô limpando tudo aqui. Então eu tô trazendo desta bagunça. Olha o estado disso aqui. Tudo isso aqui vai nesse quartinho aqui ainda, tá? Olha o tanto de pó, gente, que a gente lixou a mesa, tudo. Tudo isso aqui é bagunça que eu ainda vou organizar neste espaço. Tá, aqui vai as duas poltronas, ali vai a mesa. Só que meu genro vai fazer um desenho pra mim nesta parede. Bem aqui no meio vai vir a Iemanjá com uma flor de lótus. E foi ele que escolheu o desenho. Ele falou, o que você quer que eu desenhe? Eu falei, escolhe um desenho. O que você escolher pra mim tá bom. E ele escolheu a Iemanjá com flor de lótus. E aqui ficou desse jeito. Então agora aqui eu tenho uma mesa inteiriça, né? Não tem mais aquela mesa picotada. E esta é a parede que vai ficar na minha frente todos os dias quando eu estiver gravando vídeo pra vocês. Falta muita informação aqui ainda. Tem os meus outros CDs que não estão aqui ainda, que estão espalhados por aí, que eu vou achando lá no meio da bagunça e vou colocando. Lá na janela também já tem informação na lateral e em cima, né? Vocês, quem me acompanha nos outros canais sabe o quanto isso tudo aqui é importante como mensageiro, como arquétipo, como energia que vai influenciar nos vídeos, vai influenciar o dia a dia, tá? Nesse canto aqui, provavelmente, eu vou colocar um vaso de flor. Eu tô com uma ideia de colocar aqui, só tô com medo porque ela é muito grande e vai tampar meus quadros. Mas, enfim, acredito que é ela mesmo que vai descer pra cá. Entende? Então, tudo isso. E aqui tá o resto da bagunça, que conforme eu for arrumando, vai vir pra cá. Só que o que eles queriam que eu mostrasse mais? Olha, gente, as faixas, ficou 2 verdes, 2 azuis e uma amarela, certo? Na parede que tá os quadros. E toda a mancha da parede é azul, verde e amarelo, tá? E aqui o espelho da Iemanjá, que vai ficar bem aqui do meu lado, a partir de agora. E nesta parede vai vir o desenho da Iemanjá. Então, tá mostrado. E aí, eles falaram pra mim, você vai ficar exatamente onde você tá. E o celular vai ficar exatamente assim. Vai aparecer um pouco do outro quadro, um pouco desse quadro. E aqui atrás de mim vai vir Iemanjá. E agora eu ligo o vídeo e ela chega. E aqui, gente, eu tenho as sereias, ó. Né? Aqui eu tenho as 3 rainhas e uma é a sereia, que seria a rainha de água, né? Então, ouro, fogo e água. Falta terra, falta o ar aqui, né? Aqui é terra, fogo e água. Tá faltando ar. Mas enfim. E aqui também tem as sereias. E pediu pra eu pegar este tarô, que é Acredite na sua própria magia. Acredite em você, nos seus dons, nos seus talentos, né? E por incrível que pareça, todos os dias deste mês de novembro, eu estava internada no hospital até dia 15. Não, eu estava internada, gente, perdão. Eu estava de acompanhante com uma senhora que está internada no hospital, né? Fiquei 43 dias de acompanhante.
Dia 15 de novembro eu não fui mais pro hospital. Dia 13 de novembro. Eu não fui mais pro hospital, mas eu ainda levei 2 dias pra vir embora pra casa. Dia 13 eu não fui, e no dia 14, não. Dia 14 eu não fui, no dia 15 eu vim embora. Então até dia 13 eu fiquei no hospital. Dia 14 eu não fui, e dia 13 dia 15 eu vim embora de tarde, então também não fui pro hospital. Mas foi depois que eu comecei a remendar os buracos daqui, consertar as paredes, que mandou consertar, que veio, né, a situação de eu ir pra cidade onde eu morava antes, com o Luiz, com as crianças, né, e ficar lá todo esse tempo. Minha filha mora lá, a Andressa, e agora a Júlia foi pra lá também, né. E lá era a cidade onde a gente morava. Então teve muita coisa lá. E veio mostrar pra mim que quando a gente não termina, né? Quando a gente não conclui aquilo que ficou pra trás, e no outro vídeo tá falando já sobre isso. Quando a gente começa um processo de cura, de transformação, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, nossos hábitos, né? Nós mesmos. E a gente não conclui, coisas ficam pra trás. E a sujeira que fica pra trás, uma hora vai ter que aparecer pra você limpar, né? Ela não... Você joga debaixo do tapete e um dia esse tapete vai sair do lugar. E alguém vai ver que tá sujeira lá. E esse alguém é sempre a gente, tá? A gente sempre acaba achando a nossa sujeira. Aquilo que ficou pra trás. Não tô falando que é bom ou ruim, gente. Nem que você é uma pessoa ruim. Eu tô dizendo que no nosso processo de cura, de evolução, que a gente tem que limpar as nossas crenças e padrões, se a gente não finaliza aquilo que a gente começou como mudança, não muda a base de conhecimento, né? Muda o externo, mas não muda a base de conhecimento. Então você tem que concluir todo o processo. Não adianta eu simplesmente sair daquele lugar ou separar daquela pessoa e não compreender que todo aquele processo que eu tô enfrentando doloroso naquele lugar, naquele relacionamento, seja amoroso, seja profissional, seja familiar, não importa, tá? Se eu saio do lugar, mas eu não corrijo a causa, tá? Eu só tô maquiando o espaço. E aqui embaixo foi bem isso. Desde o primeiro vídeo aqui do canal Tarô Bússola da Alma, né? Eles fizeram eu gravar a bagunça que tava, mostrar o lixo no quintal, o que eu tirei daqui de dentro. Então os vídeos de sinais lá são bem ricos em detalhes desse processo. E foi o que eles disseram, não é uma maquiagem, você não vai chegar e pintar a parede porque tá feia. Você vai compreender o porquê que a parede tá feia. Você começa o processo de cura. Ai, o negócio grudou aqui no meu braço, assustei. É uma pedrinha azul, ó, da Iemanjá, aqui. As águas, né? Então não adianta eu trocar de lugar se minhas águas continuam sendo as mesmas. 95% do que nós somos são as nossas emoções. São as crenças e padrões que estão armazenadas em nós. É isso que nos influencia, tá? Então não adianta eu mexer no externo sem antes entender o porquê aquele externo tá ali e qual a causa real disso, né? Então, uma das coisas que eles me mostraram aqui desde o começo... Nossa, o Luiz colocou o quadro de ponta cabeça, agora que eu vi. Que legal. E ali acredite, você é capaz... Acredite no quê? Tá de ponta cabeça, eu não consigo ler. Todo o processo dessas paredes, né, desse cantinho, do dia que a gente chegou aqui tinha lá que eu aluguei a casa, tinha cacho de marimbondo aqui dentro desse quarto da frente. Tinha um móvel velho, antigo deles, dos antigos proprietários, né,
proprietários. Eles continuam sendo os proprietários, eu alugo a casa. Mas assim, dos antigos moradores. E tinha muito marimbondo. E foi necessário botar fogo aqui pra gente entrar na casa, você acredita? Foi obrigada a gente botar fogo, porque não tinha como. Aí um amigo nosso veio, colocou fogo, tirou os marimbondos, o chão dali da frente ficou com uma mancha preta enorme, assim, com plástico que tinha queimado, alguma coisa assim, espuma que ele teve que queimar para botar fogo nos marimbondos, arrancou o cacho de marimbondo. E esse canto aqui a gente, né, desde o começo eu falei pro meu marido que eu queria fazer o meu cantinho de oração, de tudo, né, o meu quarto de guerra. E principalmente para mim ter um espaço para gravar meus vídeos, né, para me empenhar nisso, a tirar meu tarô, atender as pessoas que viessem até mim, né, como terapia ou tarô, não importasse. E aí a gente começou a mexer na casa inteira, menos aqui embaixo. E nos vídeos eu mostro o processo, né? E também falo muito dessa parte de você não acreditar no seu verdadeiro potencial. Mas na realidade, tudo foi parte do processo. Mexer na casa também estava desbloqueando crenças e padrões que a gente traz da nossa ancestralidade, dos nossos pais, dos nossos avós, a respeito da nossa capacidade, né? Crenças e padrões religiosos mesmo, que dizem que nós não somos capazes, que nós necessitamos de um intermediário. É isso mesmo? Os marinheiros. Os marinheiros, o povo da água, né? E o povo do fogo. E no povo do fogo vem Lúcifer, o anjo mais poderoso de Deus, né? O portador da luz. Toda essa luz. Ele é o próprio sol, né? Hoje tá osso, pera aí, gente. Tá complicado aqui. E aí o que acontece? Voltando, eu fui curando dentro. Eu não mexi nas paredes, deixei elas emboloradas, deixei elas feias, deixei elas descascadas. E fui fazendo todo o processo de cura e evolução dentro de mim. Então, reconhecendo que aquilo era dores em mim, que eram minhas mágoas, meus ressentimentos. E nos vídeos, né, de todos os canais, eu tenho 4 canais, todos os canais trazem essas mensagens fragmentadas aí. Cada um com um pedacinho da história e tudo mais. E tem um propósito desses canais, né, que às vezes a gente não entende todo o processo na hora, mas a gente só obedece. Uma hora vai se encaixar. Como tem se encaixado pra mim agora, né? Os meus próprios vídeos me trazendo conhecimento, informação e uma sabedoria que eu nem sei de onde saiu. Sei, né? Dos guias e mentores, não é de mim. É de mim porque eu tô conectada e também tem esse fragmento espiritual dentro, né? Enfim.
Tô só acessando quem eu sou. Sem as máscaras, né? Que a sociedade nos impõe, nos coloca. Humanas. Acessando o espírito, né? O sobrenatural. E aí, o que aconteceu? Tava tirando as cartas aqui que eles querem que eu tire. 5 cartas. E aí, o que aconteceu? Fui curando essas paredes, mas não de qualquer jeito, né? Eu fui observando elas, fui me curando, fazendo processo em mim, mexendo na matéria, nas crenças e padrões, na base de conhecimento, depois mexendo na matéria em si, né? Que aí eu ia limpando. Ai, cara. Oh, Senhor. Os preto velho. A escravidão, né? O aprisionamento da escravidão. Do não reconhecer a sua capacidade. Porque foi mostrado pra você que você não era capaz. Cinco cartas. A sexta carta. Ó o mar lá atrás, tá vendo? Ó o peixe aqui, cabelo azul, e ela tá no fundo do mar. Manhã, o mundo espera por você. Ai, gratidão, Senhor. E aí, o que acontece? Eu fui mexendo nessas paredes só conforme eu ia me limpando. Então, eu ia me limpando, ia fazer todo o processo das águas, reconhecendo as crenças padrão. E chegava um determinado momento que eu queimava alguma coisa no fogo e vinha pra mim, mexa em tal lugar da parede. Agora é hora de pintar, agora é hora de mudar o quadro de lugar, agora é hora, entende? E eu fui fazendo de acordo com a minha intuição. A quem te ensinou, Andréia? Eu acordo no dia, eles falam, faz desse jeito. Quem fala? Gente, no começo era uma impressão dentro de mim. Era um sentimento que eu tinha. Parecia eu mesma conversando comigo. Então, você vai se ouvir. Você vai ouvir um direcionamento. E nós não ouvimos porque nós estamos completamente adormecidos pro espiritual. A gente foi... Tá osso, gente. E tá forte a energia, hein? Jesus e o batismo. As águas de Jesus. Jesus. Emanuel. Pedro e Jesus. Não. João Batista. Foi quem batizou Jesus nas águas, né? Olha isso. João Batista purificou Jesus nas águas. Quando Jesus foi batizado, foi João Batista que batizou, né? Interessante essa mensagem. E é assim. E é exatamente assim que eles querem os vídeos. Entende? Que eles mostrem, que eu mostre pra vocês o meu processo de comunicação. Como que eu recebo as mensagens. Como que eu faço tudo que eu faço, né? Então não tem uma regra. Não tem uma ordem, não tem uma doutrina, não tem. Tem um assim, eu acordo de manhã e vou seguindo minha intuição o dia todo. Tudo que manda eu fazer, eu faço.
sabe? Tudo que vem pra mim fazer, eu faço. E só vou seguindo essa intuição e agindo. No começo, eu não compreendia quase nada do que eu tava fazendo. Teve época de eu achar que eu tava ficando louca. Porque eu falei, meu Deus do céu, umas coisas que eu faço que não tem lógica. Perto do que a gente aprendeu como ser humano, né? As crenças e padrões humanos que a gente carrega, a maioria das coisas que eu faço não tem lógica nenhuma. E eu falo, Senhor, por que eu tô fazendo desse jeito? Por que eu tô fazendo isso? Que vai dar o quê? E quando eu vou ver, as coisas começam a acontecer, né? E é a ação que traz a manifestação. Os nossos pensamentos têm uma frequência, né? Que traz a informação correspondente a essa frequência. Informação. Pode ser um vídeo, pode ser uma mensagem, né? Pode ser uma mensagem escrita, pode ser um livro. Informação. Traz conhecimento, traz informação. E a energia continua fluindo aqui. Mas a matéria, ela são as nossas ações que causam a vibração. E é a vibração que molda a matéria, tá? Então, o meu pensamento, ele tem o poder de 5% de trazer as informações necessárias. Mas são as minhas ações e reações dentro destas informações que vão realmente mudar alguma coisa ou criar alguma coisa na minha vida. Então, toda vez que eu faço um decreto, toda vez que eu faço uma oração, chegam mensagens para mim, né? Ou nas cartas, ou vou dar um exemplo. Minha filha chegou ontem do serviço, 3 notas de R$2. Alma, mente, corpo e alma. O que eu falei? Que ontem foi dia 30, finalização dos 10 primeiros dias, né, da mente, os 10 primeiros dias, os 10 dias da alma e os 10 dias do corpo. Ontem foi a finalização dos 30 dias, certo? 2 é correspondência, assim dentro como fora. Porque 2 é sacerdotisa, é a alma. Tá? É a matéria, são as crenças e padrões, os sentimentos que manifestam a vida. Então, tudo que tá fora de você corresponde ao que tá dentro da alma no 2, que é a correspondência. Vai mostrar suas crenças e padrões, vai mostrar tua alma. A base de conhecimento que a tua alma armazenou e que vai influenciar você nas ações, orações, palavras. E aqui é o 6. A criação do mundo, né? O 6º dia. Quais bases de conhecimento do 1 ao 5 que estão influenciando você? Mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador e papa, né? Então, o divino masculino, o espírito andando na terra, a alma andando na terra. O feminino e o masculino na matéria. O masculino e o feminino, da imperatriz e o imperador, no céu, como todo mundo gosta de chamar, mas ou seja, no espiritual, tá? E a magia. Então, essas 4 bases de conhecimento vão influenciar o meu poder de criação. Eu crio de acordo com essa base, tá? 2 céu e 2 terra. Feminino e masculino na terra, feminino e masculino no céu, certo? Então, humano e espiritual. E ela me trouxe, o rapaz comprou 2 Heineken, 2 garrafinhas de Heineken, 2, correspondência. A Heineken é aquela garrafa verde que tem uma estrela gigante, né? Vermelha é o PT, à esquerda. E ontem eu vi um amigo meu postando, hoje, de madrugada, né? 4 horas da manhã eu vi o stories dele de ontem, falando da esquerda e da direita e o tanto que o PT, né, a esquerda, destrói tudo. Gente, a esquerda
nada mais é do que o nosso masculino em excesso, tá? Padrões rigorosos, rígidos, né? Intolerância, essa coisa rígida, rigorosa, tipo um Hitler da vida, tá? E aí ele comprou 2 garrafas de Heineken, deu R$14. Ó a temperança, 7, 14. Masculino e feminino no carro, né? Ou seja, o que você plantou lá atrás que está criando vida agora. Nesse caso, tanto na matéria quanto na informação, porque trouxe R$6, trouxe dinheiro para minha mão. De forma sobrenatural. Não foi uma forma natural, não estava esperando. Isso que é inesperado. Ela ganhou de caixinha. Ele comprou as 2 Heineken e falou pra ela, fica com o troco. Deu R$6. E ela pegou e trouxe os R$6. Na hora que ela chegou, eu fui na cozinha, que ela tava juntando lá, comendo o pão dela, e eu fui tomar uma água. E ela falou, mãe, tem uma coisa pra te dar. Eu falei, o quê? Ela tirou os R$6 e falou, eu ganhei de caixinha. O rapaz comprou 2 Heineken e sobrou. E na hora que eu peguei o dinheiro na mão, falou que era pra dar pra você fazer o jogo da loteria, da Mega Sena. Eu falei, jura? Ela falou, juro. Peguei o dinheiro e trouxe aqui pra baixo. E o dinheiro tá aqui. Certo? Só que eu tenho um óculos aqui que nos outros vídeos eu mostro, que é o espelho da alma. Ó a parede do fundo. Isso aqui não é um reflexo da parede, tá, gente? O óculos é azul mesmo, tá? Mostrando as nossas águas, mostrando o mar, né? Mar azul, piscina. Certo? E eu vim, trouxe o dinheiro e coloquei ele ali do lado, mas não foi com intenção. Às vezes eu faço as coisas com intenção. Hoje não, eu só peguei e coloquei ali. E atrás, aqui tá o meu coisa de lua, ó, lua, o meu suporte do inconsciente, da lua, tá? E ali do outro lado tá o meu aqui é o feminino, o que manifesta a vida, o que vibra para manifestar. E lá tá o sol. Mas como a lua tá aqui mais pertinho, eu coloquei aqui. Só que lembra que a gente tá arrumando aqui? E ontem a gente terminou muito tarde e ficou atrás da minha lua um saco de prego enferrujado, porque molhou e eles, não sei se dá pra ver no vídeo, mas eles estão bem enferrujados. Foi os preguinhos que a gente colocou os quadros, que é os pequenininhos, né? Os grandes a gente colocou parafuso e nos pequenos eu coloquei os preguinhos. E tá atrás. Esse saco de prego veio da casa da minha filha, lá de Santo Antônio. Quando eu fui fazer a mudança dela, que ela saiu de um casamento e foi morar sozinha, né? E aí a gente foi pra lá pra ajudar ela a montar a casa, fazer a mudança, tudo. Fui eu e o Luiz. E ela comprou um saco de prego pra pôr os negócios lá, mas não usou o saco inteiro. Ela falou, mãe, vou fazer o que com esse prego aqui? Leva, porque o pai mexe com as madeiras lá, com as coisas. O pai usa bastante, pode levar. Porque o pai dela mandou ela comprar um pouco de prego, ela comprou um saco de prego. Acho que era pra pregar o fundo do guarda-roupa. Era pra pregar o fundo do guarda-roupa. Aqueles pregos menorzinhos. E ela comprou. Aí o que acontece? O prego é onde você martela e fica a marca, né? Então a vida bateu em você em alguns lugares que pregou ali, ficou a marca, né? E ficou pendurado um quadro ali, uma informação naquela marca, naquela dor. Você pode continuar com essa dor aí, ou você pode arrancar esses pregos desta parede, passar uma massa, tampar os buracos, arrancar essa dor e colocar informação nova, que foi o que eu fiz nessas paredes todas. Ou seja, eu arranquei tudo das paredes, todas as informações que tinham,
tampei todos os buracos e pintei. As paredes ficaram novas. Você não sabia onde estava o quê. Se eu quisesse colocar no mesmo lugar as coisas, não tinha nenhuma marca dos parafusos e dos pregos para eu saber onde estava. Acabou. Quem entrasse aqui nunca ia descobrir o que tinha nessas paredes, se não visse meus vídeos. Porque nem marca tinha que alguma coisa foi pendurada nessas paredes. E olha o tanto de coisa que tinha armazenado aqui, né? O tanto de quadro, o tanto de informação. Mas o que eu fiz? Eu fui reconhecendo cada uma daquelas marcas, cada um daqueles pregos. E fui reconhecendo que, assim como hoje eu tenho um quadro ali, pregado na parede, tem um prego, foi martelado, mas tá a imagem de Jesus, que é um arquétipo que vai me guiar. Ali eu tenho um pavão maravilhoso, ali eu tenho um sol, aqui eu tenho as minhas bruxinhas, né, minha xamã e minha bruxinha. Lá eu tenho uma borboleta, ali eu tenho um coração dourado, ali eu tenho um pavão lindo, maravilhoso, ali eu tenho um outro quadro. Então, eu tenho informações lindas aqui. Quem entrar aqui, que gosta desse tipo de coisa, né? Claro. Vai achar lindo. Mas tem prego na parede. Foi martelado. Precisou ser martelado. Precisou enfincar um prego ali para colocar uma informação. Então, não importa se a informação é boa ou é ruim, vai ter uma marca. Ela vai deixar uma marca na gente. E isso faz parte do processo. Agora, cabe a você saber o que pendurar nesse prego. Você quer manter aquela informação antiga? Aqui eu posso, por exemplo, pegar qualquer um desses pregos que está na parede, arrancar aquele quadro dali e colocar outro quadro no mesmo prego. Então, a marca ficou, o prego tá lá, mas eu ressignifico a informação. O que está por trás do quadro é o prego. Então, o rótulo que a gente tem, né, das coisas, a impressão que nós temos das coisas é o externo. Não é o interno. Ninguém sabe o porquê que a pessoa age do jeito que age, fala do jeito que fala, faz do jeito que faz. São as crenças e padrões que foram enfincadas delas. Às vezes não é nem preciso arrancar aquele prego ou aquele parafuso que foi colocado ali. Só troca o rótulo. Sabe? Aquela experiência é o prego. O prego é a experiência vivida. E o quadro é o rótulo que ficou da experiência, a impressão que você tem da experiência. A experiência em si, ela é só uma informação que mostra e revela aquilo que você tem armazenado dentro de você no escondido. Não necessariamente ela molda você. Você não é o que isto está te mostrando. As experiências, elas são apenas rótulos, mostrando as crenças e padrões que estão armazenadas dentro da gente. E a gente passou a ver a vida muito através das lentes, né, que foram colocadas em nós. Então eu vejo através dessas lentes. Se eu colocar esse óculos, eu vou ver tudo azul. Ó, eu vejo tudo diferente. Não fica azul. Mas as cores mudam. A impressão que eu tenho aqui é outra. E fica tudo mais escuro mesmo, né? Eu não enxergo tão nitidamente como sem o óculos. Certo? Então, às vezes, aí, esse rapaz, a minha filha é muito conversadeira, perguntou assim pra ele: do que você trabalha? Ele falou assim pra ela: se eu falar pra você do que eu trabalho, você não vai gostar muito. O trabalho não é muito legal. Então você percebe que nem ele acha que ele faz legal, mas faz. Entende por quê? Porque tem um rótulo naquilo que ele tá fazendo. E dependendo do rótulo, as pessoas julgam como ruim. Ah, mas se ele é um traficante, Andréia, é ruim? Sim. É uma ação que traz uma destruição, concordo plenamente. Mas não necessariamente essa pessoa ela é ruim. Ela age de acordo com aquilo que ela tem programado dentro dela, os pregos.
Todos nós somos assim. Só que olha só, nós vemos a vida através desses rótulos. E devido à informação que foi dada a nós, que a gente aprendeu a partir disso, né? Então, se você tem a Coca-Cola, tá lá o rótulo da Coca-Cola. E alguém fala pra você que ela é ruim, toda vez que você vê uma Coca-Cola, você não vai querer tomar, porque falaram, a informação que deram pra você é que aquilo faz mal, que aquilo é ruim, então você não toma. Né? Tantas coisas que a gente evita por conta do que falaram ou do que nos ensinaram a respeito daquilo. E isso são os guias e mentores, né? Eles foram rotulados de maneira totalmente distorcida da verdade divina, né? E é o momento da gente tirar essas máscaras, tirar esses véus. Então aí fala, o jogo é ruim. Ué, mas todo dinheiro não é de Deus? Deus é dono do ouro e da prata. Quando o diabo tá lá, né? Jesus tá no deserto. Jesus tá lá no deserto. E o diabo fala pra ele, se joga daqui que eu te dou tudo isso, né? Se prostra aos meus pés, que eu te dou tudo isso. E ele fala, mas tudo isso já é meu. Tudo isso é do meu pai, nada disso te pertence. Então eu tava falando que não pertence ao diabo pra ele dar uma coisa que não é dele, né? É tudo de Deus. E aí nós atribuímos um poder ao diabo que ele não tem. De ser dono do dinheiro e fazer do dinheiro um instrumento ruim. Ah, mas o jogo é ruim, porque o jogo destrói vidas, o jogo, a pessoa vai lá, ela gasta todo o dinheiro dela. Gente, são escolhas e consequências. Só que olha só a diferença. A gente aprendeu que o jogo é do diabo. O jogo pode trazer liberdade financeira pra você. Imagina, hoje eu ganhei R$6 aqui. São só R$6. Mas e se eu ganho 6 milhões? O que eu não posso fazer com 6 milhões? Eu mudo a vida da minha família. E paro de ser dependente financeiramente dos outros. Né? Eu tenho mais recursos, mais possibilidades de todos os lados. Porque dinheiro é poder, sim. Poder fazer. Então, com dinheiro eu posso ter uma casa melhor, com dinheiro eu posso ter um carro, posso pôr gasolina nesse carro para ir para os lugares que eu preciso ir, posso me vestir, posso comer, posso beber, né? Posso fazer tudo que eu quiser. E se eu quiser ajudar pessoas, eu posso ajudar pessoas. Então, o dinheiro é poder. Poder fazer algo. Poder fazer aquilo que é material, aquilo que é físico. Isso é o poder do dinheiro, né? E nós aprendemos que o jogo é do diabo, o jogo é ruim, o dinheiro que vem de lá é amaldiçoado. Por quê? Ah, porque a pessoa vai lá, ela joga, ela perde tudo que tem. E não sei, é escolha. Eu jogo toda semana e não jogo tudo que eu tenho. Só que é uma escolha. Eu, Andréia, tenho a escolha. A lotérica tá lá e não é uma obrigação minha ir lá e pagar pra lotérica. Tá lá. Entra quem quer, faz o jogo quem quer, escolhe o valor que quer fazer, escolhe quantos jogos quer fazer. É uma escolha, é a liberdade de escolha. Vamos a lugares ou situações na vida onde você não tem essa liberdade de escolha com o teu dinheiro. Você é obrigado a fazer, porque se você não faz, você é punido. Aí não é do diabo, né? Então vamos na igreja. Qualquer igreja, evangélica ou católica, não importa. Eles pregam pra você que se você não der o dízimo, você vai ser tragado pelo devorador. Então, pra você ser abençoado por Deus, pra Deus te abençoar, pra Deus te proteger, pra Deus cuidar da sua saúde, fazer o seu milagre acontecer, você é obrigado a dar 10% do seu salário pra igreja. Isso é uma obrigação. Então, se você faz parte de alguma instituição religiosa, eles pregam pra você e declaram pra você que se você não fizer, você vai pro inferno. Aí isso é de Deus.
obrigar você, te coagir, né? Ou te influenciar através do medo, da opressão. Aí tudo bem. Eu conheço pessoas que ganham muito pouco. Muito pouco mesmo. Não é culpa da igreja. Mas que todo mês pega o seu dinheiro e dá para a igreja primeiro. Só que a mesma pessoa muitas vezes passa necessidade em casa e não tem ajuda de ninguém, muito menos da igreja. Enquanto os líderes religiosos moram em casas chiques, andam de carros bons, almoçam em bons restaurantes, fazem compra do mês boas, os fiéis, que são coagidos ou influenciados através do medo a dar o seu dinheiro para a igreja, porque senão vai ser punido, vai pro fogo do inferno, estão passando necessidade. Mas aí tudo bem. Aí não é uma escolha, você não tem escolha. Se você faz parte, você acaba não tendo escolha. Você é obrigado, você se sente obrigado. Porque você tem medo de ser punido. E aí você vai lá e faz. Beleza, isso é a religião. Mas vamos mais a fundo? Algo que ninguém escapa? Que religião também é uma escolha. Eu posso ou não fazer parte. Eu não sou obrigada. Eu posso ir lá e fazer parte. Como eu posso, de repente, não fazer parte. Gente, olha isso aqui, agora que eu vi. Eu tenho um lado de luz e um lado de sombra. Vocês estão vendo isso? Aqui tá bem iluminado e aqui tá escuro. E eu ia colocar a ring light ligada ali pra combater essa escuridão que eu sei que ia ficar. Porque aqui não tem janela, que tem, né? É o contraste. E eles falaram, não coloca, deixa do jeito que tá, é do jeito que tá. E olha aqui, o clarão que tá aqui, né, e a escuridão que tá do lado de cá. Então é o nosso, é o nosso lado solar e lunar mesmo, né, a luz e a escuridão dentro de nós. Então é uma questão de escolha. E eu escolho devido às minhas crenças e padrões. Se eu acredito que para eu me aproximar de Deus, ou receber milagres, ou ser salva, ou ir pro céu em vez de ir pro inferno, eu tenho que estar dentro de uma religião, eu tenho que estar, né, dentro de um templo, eu vou fazer. E tá tudo bem, não é certo ou errado. Questão de escolha. Mas a escolha é feita através das crenças e padrões que a gente tem. Entende? Então, foi uma escolha. Assim como a lotérica, se eu posso ir lá e fazer o jogo a hora que eu quiser, só que ali é se eu quiser. Não tem ninguém me obrigando, falando que se eu não fizer, eu vou pro fogo do inferno. Eu vou ser punido, Deus não vai olhar por mim, eu vou ficar doente, não vou ter bênção na vida, porque eu não tô fazendo. Certo? E aí, de repente, a gente pega e vai mais a fundo, onde ninguém consegue escapar, que é o governo. Que é pior que o governo para manipular o nosso dinheiro e nos fazer ser obrigados a dispor daquilo que é nosso para beneficiar o todo. Não é assim? Aí o governo vem. Se você é registrado, se você trabalha num emprego para ganhar o seu dinheiro, você trabalha registrado, você faz a tua carga horária, né? Então você faz lá todo o teu horário de trabalho, você se dispõe, você trabalha, você faz, você vai, você rala todinho, chega no final do mês, querendo ou não, se você for registrado, você gostando ou não, você aceitando ou não, você querendo ou não, é descontado do seu salário o imposto. O INSS para a sua aposentadoria, mas é você que está se beneficiando desse dinheiro agora? Você está trabalhando para sustentar outras pessoas que estão aposentadas.
E pasme, se você for analisar, existem muitas pessoas aposentadas por deficiências físicas, doenças, né, doenças e tudo mais, que não teria necessidade de estar aposentado, de verdade. Eu tive um problema no braço quando trabalhei numa empresa, né? Deu nefralgia. E eu fui pro INSS, fiquei meses afastada. E nesses meses que eu fiquei afastada, o perito do INSS falou assim pra mim: com o problema que você gerou no braço, você tem o direito de entrar com recurso de aposentadoria, porque não tem como restaurar o teu braço. É invalidez. Porque eu não tinha mais força nas mãos, eu não conseguia fazer as coisas porque esse músculo daqui atrofiou. Então esse movimento de força das mãos eu não tinha, né? Ela fechava, abria, mas não tinha força. Então eu achava que estava segurando essa caneta e não tava. Parecia que eu estava fazendo força e a mão não tinha força para segurar. Então eu não conseguia segurar as coisas, não conseguia abrir uma garrafa de refrigerante, pra você ter ideia. E ele falou que eu podia, me deu os papéis e falou: ó, você vai, entra com recurso, né, tal, não sei o que, você vai ser encaminhada pra aposentar. E eu falei pra ele que eu não queria. E ele falou: não, mas é um direito seu. Eu falei: mas eu não quero, porque se eu entrar com esse recurso, eu nunca vou me curar. Porque eu vou estar tendo um benefício para estar doente. E a nossa mente, quando ela tem um benefício, ela não quer sair daquela posição. Entende? Quando ela tá tendo vantagem em alguma coisa, é ali mesmo que ela quer ficar. A alma, ela é complicada. Então eu falei: não quero. E foi uma escolha minha. E eu não me aposentei. Com o tempo, não foi muito tempo depois, o movimento dos meus braços começaram a voltar. E hoje, meus braços funcionam perfeitamente bem. Eu faço esforço que às vezes o homem não faz. Eu consigo fazer coisas que às vezes um homem não faz. Porque eu tenho força nos meus braços. As minhas mãos voltaram ao normal. Eu não sinto nem a dor mais que eu sentia aqui, que era constante. Sumiu. Mas eu decidi não permitir que aquilo acontecesse. E quantas pessoas estão nessa situação, recebendo benefício, sem necessidade, que poderiam, né, buscar a cura. Mas enfim, isso é assunto para outra hora, mas o INSS é isso. É você trabalhar o mês inteiro e ser obrigado a dar uma porcentagem do teu salário para o governo pagar a aposentadoria de outras pessoas, sendo que nós já pagamos todos os outros impostos. Então você vai comprar comida, tem imposto, você vai comprar gasolina, tem imposto, você vai comprar um carro, tem imposto, você tem o imposto da casa, né? Ó, é que isso é da prefeitura, isso aqui é imposto. Você compra a tua casa, você paga pelo terreno, você paga pelo teu prédio, e você paga o imposto pro governo o resto da vida pela casa que você adquiriu. É certo. Ah, mas isso é de Deus. O jogo é do diabo. Então tá. Você tem que dar a César como... Dá a César o que é de César. Não foi isso que Jesus falou? Ah, Pedro disse pra ele: tem que pagar, Jesus, tem que pagar o imposto lá, ó. César tá cobrando, a prefeitura tá cobrando, tem que pagar o imposto. O que Jesus falou pra ele? Vai lá na boca do peixe, pega a moeda e paga. Dê a César o que é de César. E tá tudo bem. Eu não vou contra o governo porque ele tá cobrando o imposto. Mas então, se Deus tá falando pra mim ir lá na boca do peixe, Deus tá falando pra mim ir lá na boca do peixe, que é uma tartaruga, mas a nota de 100 reais é o quê? É o peixe, né? A tartaruga é a sabedoria, tá, gente? Tartaruga é o devagar e sempre. É a sabedoria, a longevidade, a paciência, né? É muito legal o arquétipo da tartaruga. Dê a César o que é de César. Então você tem uma necessidade? Pergunta pra Deus onde é que é pra você buscar esse dinheiro sobrenatural.
Ah, não, tem que ser do trabalho, Andréia. Tem que ser da enxada. Tem que trabalhar que nem um condenado. E isso o mês inteiro pra ganhar merreca. É exatamente isso que Deus quer de você. Por isso que Jesus veio e falou que ele vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Abundância de trabalho. Abundância de escravidão. Olha os pretos velhos chegando. Obrigado, Senhor. Quando eles chegaram aqui, que eu senti essa energia de aprisionamento. Eu senti como se eu estivesse sendo algemada. E isso é normal. Isso é de Deus. O jogo não é. O dinheiro do jogo não é. Porque é um dinheiro ruim. Onde que é um dinheiro ruim? Mas, Andréia, pessoas dão seu dinheiro. Eu já vi gente dar carro, dar o que tinha e o que não tinha em igreja, porque eles prometem até o terreno no céu. Deve estar prometendo mansão com piscina e tudo lá em cima. Mas aí tá tudo bem. Isso é de Deus, porque tá dentro da igreja. Só que Jesus veio para acabar com as igrejas. Religião e governo era tudo que ele ia contra. E aí a gente fala que é seguidor de Jesus Cristo. Ele não veio para fazer por nós, ele veio nos mostrar o caminho. E a gente vai lá. E aí aqui, ó, vestido de verão. Faça isso por você. Se liberte das crenças e padrões conservadores. Que dizem que isso é bom, aquilo é ruim. Tira o rótulo que foi colocado. Tá na hora da gente arrancar os rótulos. Tá na hora da gente arrancar os rótulos. Tem muita coisa ruim sendo atribuída a Deus. Muitas ações e palavras ruins. Como você ser obrigado a dar o dízimo na igreja, senão você vai pro inferno. Ah, mas é bíblico. Bom, Jesus não falou nada sobre dízimo. Tá no Antigo Testamento, onde eles ainda estavam aprendendo alguma coisa. Jesus não veio para mudar o Antigo Testamento? Aí como ele falou, eu não vim para anular a lei, mas eu vim para mostrar um novo caminho. Me dá aí as passagens de Jesus falando de dízimo e oferta. Que era necessário dar isso, senão você ia pro fogo do inferno. Aí eles querem seguir Jesus, pregando o Antigo Testamento como se fosse o que tem que ser seguido. Então, peraí, tá tudo errado. O Antigo Testamento são as histórias que as pessoas viveram afastadas de Deus, na escravidão do Egito. E aí a gente vive nessa escravidão sem perceber, porque a gente fala que é bíblico. Mas e aí, eles não atravessaram o deserto para chegar na terra prometida? Depois Jesus não veio e mostrou um novo caminho? E por que eu tô voltando lá atrás no Antigo Testamento e tendo as mesmas ações, as mesmas escolhas, os mesmos hábitos? Então eu não mudei, então eu não avancei. Eu continuo no começo, ou seja, é o que acontece com as nossas crenças e padrões. Eu não renovo, eu não vou até o final. Eu não mudo a minha base de conhecimento. Eu tô sempre voltando no passado e repetindo as mesmas coisas. E aí, eu pego tudo aquilo que foi mostrado pra mim como do diabo, como sendo ruim, como me levando pro inferno, como as bruxas que foram queimadas na fogueira. Engraçado. Pegar um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, criação de Deus, e queimar no fogo é normal. Essa maldade é atribuída a Deus. E foi colocada como um rótulo lindo, maravilhoso de quê? De justiça? Que Deus é esse que vocês seguem? Eu conheço a palavra de Deus dizendo que Deus é bom, perfeito e agradável. Matar alguém, tirar a vida de outra pessoa, porque eu não concordo com o que ela faz, ou eu não aceito o que ela pensa, a intolerância ou a rejeição ao que ela escolhe ser ou fazer me faz ser agressivo a ponto de tirar a vida dela. E aí tá tudo bem, porque o rótulo colocado é de santificação. Nós estamos fazendo em nome de Deus.
O próprio diabo agindo. Coitado do diabo, nem tem nada a ver com isso. Ele é só o portador da luz para mostrar as nossas ações diabólicas, as nossas ações ruins. Tá? Nem dá para atribuir a ele a maldade. Ele é só um arquétipo. Tá na hora de tirar esses rótulos. De tirar essas lentes que foram colocadas. Aí eu não vou lá, de repente eu acordo num dia lindo, maravilhoso, como ontem, ou anteontem, né? Nós acordamos sem gás, sem comida, sem nada em casa. Sexta-feira. O Cauã ainda não tinha recebido, o Luiz não recebeu, a Kathleen e a Maria Grande nem sabia se ia receber a parcela 13º agora ou se ia receber tudo no final do mês de dezembro. Acordamos sem gás. Sem comida. Só tinha o Noah pra comer, porque tinha o leite dele. E não precisa de gás pra fazer. Tem o micro-ondas, né? Dá pra fazer uma coisa ou outra, mas não tudo. E aí, fizemos fogareira aqui no quintal com as madeiras. Fervemos a água, fizemos café. A Kathleen desceu, fez o arroz. E eu fiquei pensando o dia inteiro. Eu falei, não, isso é de Deus? Miséria? Pobreza? E aí, se Deus falar pra mim naquele momento, ó, o recurso que você precisa, vai lá na lotérica fazer um jogo, que eu vou te dar o recurso que você precisa nesse momento. Eu não vou porque, ai, é do diabo, jogo é não sei o quê. Pois bem, as meninas receberam, nós fizemos a compra, tudo. E a Kathleen virou e falou assim, nossa mãe, não sobrou dinheiro nem pra fazer um churrasco? Tava com tanta vontade de comer um churrasco. Uma carne assada, uma linguicinha assada, ai que delícia. O Luiz pegou, tava lá, ganhou acho que R$3 de bônus no joguinho do tigrinho lá e jogou. Ganhou R$280 num dia. Foi lá, comprou a carne, a linguiça e o carvão. A Kathleen tava trabalhando ontem. Ele ia assar a carne de noite, ela tava no trabalho, ela só ia chegar às 10 horas da noite. Ele falou, não, deixa pra amanhã, na hora do almoço, antes que ela só vai trabalhar 3 horas da tarde. Ela acender a churrasqueira e ter o prazer de assar a carne dela e comer a carne fresquinha. Ela não queria? Tá aí. Mandou pegar na boca do peixe. E a gente foi e pegou na boca do peixe. Essa não foi a primeira vez que a gente passou por uma necessidade ou um desafio, ou queria fazer alguma coisa diferente, o sobrenatural, não o básico, né? Porque com o dinheiro que eles receberam eu fiz o básico, comprei o gás, comprei a comida, acabou o dinheiro. Comprei o básico, arroz, feijão, café, não sobrou dinheiro para comprar as coisas para fazer um churrasco. Que é o sobrenatural, é o além do básico que a gente precisa para sobreviver. É o extra, né? É o melhor da vida, vamos dizer assim. Para alguns pode ser natural, todo final de semana tem um churrasquinho. Mas para outros pode não ser essa realidade. Entende? Como não tá saindo pra gente aqui esses dias. Até porque eu andei gastando bastante de setembro pra cá com essas indas e vindas de Santo Antônio pra cá, né? A minha estadia lá, por mais que eu estivesse na casa das pessoas, ainda tinha os meus gastos também, né? Então foi desfalcando da casa. Foi tirando do básico que a gente tá acostumado e foi gastando além do que a gente está acostumado. Aí veio uma conta de água muito mais alta do que o normal, veio uma conta de luz muito mais alta do que o normal. Entende? Então tudo foi gastando mais dinheiro e a gente foi ficando no básico do básico. E aí, se o Luiz não tivesse ouvido o direcionamento, não tinha churrasco. Mas isso não pode. Porque é do diabo. Tira os rótulos.
sabe? Eles querem essa parte. Protesto. Começa uma revolução, que é o que eu tô fazendo aqui. Vamos parar de hipocrisia, gente. Jesus disse para os fariseus, para os doutores das leis lá, né? Seus hipócritas. Vocês falam uma coisa, mas fazem outra. Não vivem o que pregam. Pode ficar sossegado, tá? É fácil a gente falar. Para fazerem algo que a gente não faz, né? Ou algo que vai nos beneficiar. Enfim. Quando você começa esse protesto, isso aqui é dentro de vocês, tá, gente? Não é na rua, não. É quando vocês começam a tirar de vocês as lentes. Começam a se libertar das crenças e padrões. Começam a mudar a forma que vocês enxergam o mundo. Todo o processo que eu ensino vocês aqui em todos os vídeos é exatamente isso. É como vocês fazerem os decretos, né? E começar a tirar o óculos da cara. Começar a ver cada situação que você viveu, cada preguinho que foi colocado na parede, qual quadro que tá lá? Qual imagem que tá fixada? Qual informação? Você nem precisa tirar o prego, só muda a informação. Quando você começa a mudar as informações, vai chegar uma hora que vai falar, opa, tá na hora de renovar essa parede. E aí você renova a sua estrutura. Foi isso que eu comecei a fazer aqui. Eu comecei a olhar todos os machucados que essa parede tinha. E comecei a ver e falar, é em mim que isso tá. Esse bolor são as minhas mágoas. Essa parede descascada são as minhas feridas abertas. Eu destruo e descrio todas as crenças e padrões religiosos, humanos, distorcida da verdade divina, que me impedem de ver a verdade, que me aprisionam nessa mágoa, nesse ressentimento, que haja luz. E o que haja luz sem o H é a ação da luz, que a luz se mova e me mostre aquilo que eu preciso enxergar, sabe? Que ela revele aquilo que tá tampando os meus olhos e impedindo eu ver que Jesus tá falando para mim buscar na boca do peixe meu recurso sobrenatural. O que era a informação? Às vezes Pedro nem foi mesmo buscar na boca do peixe, era uma analogia. Porque o peixe, ele vai representar aquilo que está dentro das nossas águas. Olha Iemanjá, né? Aquilo que está nas profundezas das nossas crenças e padrões. E o peixe, ele tem o poder de mergulhar e não se afogar. Ele nada lá dentro, é o habitat natural dele. Então ele está dizendo que a sua natureza é poder descer nas profundezas da sua alma e tirar o recurso de lá de dentro. Você é o peixe que tem o poder de tirar o recurso de dentro de você. Era isso que ele queria dizer. Que nós temos o poder de manifestar o recurso sobrenatural. Não importa o que é. É um caderno? É um óculos? Eu ganhei esse óculos. E ele serve de mensageiro para mim todos os dias. Então ele estava dizendo que é hora da gente mergulhar nas nossas profundezas. E os peixes, eles andam... Parou o vídeo do nada, não sei se é falta de memória, mas não é, porque eu limpei toda a galeria. E a lixeira dessa vez. Mas assim, os peixes, eles são um cardume. Eles andam em grupos iguais. Piranha anda com piranha, salmão anda com salmão, tubarão anda com tubarão, golfinho anda com golfinho, né? Então, você vai saber que tipo de peixe você é, onde você tá andando, com quem você tá andando. Você sabe quem você é, em qual água você tá indo, se é boa ou ruim. Então, aí é onde você também consegue olhar o fora e curar o dentro. E esse começa uma revolução dentro de você é exatamente olhar pra você e dizer, chega, eu não quero mais ver isso aqui. Peraí, eu não tenho dinheiro pra comprar um café? Eu não tenho dinheiro pra fazer a viagem que eu tô vendo a pessoa lá viajar. O meu sonho é fazer essa viagem e eu não consigo. Eu não vou contra a pessoa ter inveja dela, mas vou falar, opa,
Obrigada. Você é um mensageiro de que é possível. Então eu vou me mover aqui para tirar isso de dentro de mim. Conforme você começa, quanto mais você faz, mais força você ganha. Aqui é confiança. Vem com o tempo e a prática. Quanto mais você pratica a sua libertação dessas crenças e padrões conservadores aqui, quanto mais você pratica o se libertar das lentes religiosas, né, que nos aprisionam na matéria, as lentes das crenças e padrões humanos, distorcido da verdade divina, que vai nos aprisionando nessa geleira aqui, né, e aprisionando mesmo, impedindo de fluir. O gelo congela a água, né? As emoções não fluem. Você não consegue nem se libertar daquilo. Tá congelado, tá aprisionado, né? Quanto mais você faz isso, mais você vai se conectando com a sua verdadeira essência. Mais você vai recebendo as instruções do que fazer. É o que tá acontecendo comigo. Então, de repente, vem e fala pra você, pega uma fita, cola atrás do CD e põe na parede, dizendo que isso aqui é um curativo. Você tá curando as mágoas e os ressentimentos correspondentes a tal situação, né? Ou pega lá e toma um banho com sabonete verde, falando que você tá curando tal situação. Pega, vai comprar um desinfetante, fala, pega o roxo, que é para transmutar as energias do chão, né? Do piso, de onde nasce e brota a semente, né? O solo onde suas crenças e padrões vão se manifestar. E aí você vai seguindo as instruções, como eu estou fazendo. Então, chegou um dia que falou, vai lá e pinta a parede agora. Pintou. Troca esse quadro de lugar. Deixa desse jeito. Tampa o buraco. Não tampa o buraco, porque quando foi pra pintar, eu falei pro Luiz, já reboca esse buraco aqui, já tinha cimento, tudo. Falei, reboca esse buraco aqui, já tampa. Ele falou, tá bom, final de semana eu faço isso. Quando foi no dia seguinte, veio pra mim, não é pra tampar o buraco. Só pinta por cima, porque você ainda não fechou essa ferida. Se você tampar, você não vai olhar pra ela todo dia e não vai reconhecer que tem uma ferida aberta. Você vai esquecer dela. E você não vai curar. Então, tirar aquilo que te incomoda da frente não cura a ferida. Não limpa a crença e padrão. Só maqueia. E de repente você até esquece aquela situação. Separei do meu antigo marido porque ele era isso, era aquilo, aquele outro. Ótimo! Você tirou o espelho da sua frente, agora você não vai mais enxergar suas imperfeições. Você nem sabe se você tá maquiada, se seu batom tá borrado, se seu cabelo tá bom. Porque você não tem um espelho pra se ver. O outro é o seu espelho. Se eu tenho um problema com o outro e eu tiro o outro da minha frente, eu arranquei o espelho que estava mostrando que eu preciso de cura dentro de mim. Onde que eu preciso me curar? Quais crenças e padrões conservadores estão me impedindo de avançar? Então não adianta mudar o fora se o dentro não for modificado junto. Entende? Então eu fui observando tudo aquilo e diariamente eu ia perguntando, que haja luz, me mostra o que isso aqui tá mostrando pra mim. Que nem hoje, eu não ia gravar vídeo hoje, porque ainda tá tudo bagunçado. Eu falei, eu vou descer, primeira coisa que eu vou fazer é começar a limpar aquelas coisas, colocar tudo no lugar, lavar aqui fora que tá lotado de pó dessa mesa que eles lixaram a madeira. Ó, até a mesa tá cheia de pó ainda, que não foi passado pano. Tá tudo bagunçado. Eu falei, quer saber? Eu vou primeiro arrumar tudo, organizar tudo. Aí eu começo a gravar os vídeos de novo. Falou, não. Pega a câmera. Liga a câmera. Vamos trabalhar. Você ainda não terminou. Você vai só colocar tudo no lugar sem olhar o porquê que você tá no processo. Você vai pular a etapa do processo pra quê? Grava o vídeo. E, gente, pasmem. Novembro, o mês inteiro de novembro, desde o dia 3 ou 4 de novembro, eles mandaram eu assistir os meus próprios vídeos, meus guias mentores. Você vai começar do começo do Que Haja Luz, todos os dias um vídeo, fora o vídeo dos outros canais que eu tô assistindo.
você vai assistir. E aí tem dia que eu pulo, que haja luz, eles mandam assistir de outro canal, eu assisto. Mas, gente, pasmem. Os vídeos que eu gravei há 4 meses atrás, 4 meses atrás, que eu tô assistindo agora, tô mostrando tudo que eu tô vivendo. Sabe? É como se o que eu falei lá atrás está se manifestando agora. E eu tô vendo com os meus olhos, fisicamente, aquilo que eu falei no vídeo como informação. E tá servindo pra mim como direcionamento do que fazer. Eu mesma. Então, eu tenho uma situação. Eu vou lá, eu assisto o vídeo. Eu olho e falo, meu Deus, tá aqui a resposta. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. E foi assistindo esses vídeos que veio a ideia de trocar a mesa, de reformar a mesa. Foi assistindo esses vídeos que veio na minha cabeça que eu tinha que modificar as paredes sozinha. Eu não tinha que esperar pelo Luiz, porque quem pinta normalmente é ele, eu ajudo. Mas agora ele tá trabalhando fora, entende? Ele não tá mais em casa direto, ele tá trabalhando registrado. E aí o que acontece? Eu não tenho mais ele aqui direto pra fazer as coisas pra mim. E eu falei, eu vou esperar, final de semana ele mexe, eu vou arrumando, né? E chegou essa semana que passou, eu tava assistindo um vídeo meu e falou assim, até quando você vai esperar pelo outro pra fazer aquilo que você pode fazer? E aí veio uma folha que não tá aqui, que tá na pasta ali, que eu peguei ontem daqui da mesa. Ontem não, sexta-feira. Eu tirei daqui e tá escrito assim, comece onde está, com o que você tem, como você pode. Só não pare. Avance. E detalhe, eu comecei a fazer sozinha. Então eu comecei a pintar as paredes. Eu não sei muito bem, eu sempre ajudei o Luiz, mas assim, nos detalhes, né? Ele ia mandando, eu ia fazendo e tal. Mas aí eu rolei as paredes aqui. O meu genro veio e fez um recorte pra mim, aí eu descobri que ele sabe desenhar e ele vai fazer o desenho pra mim. Eu fiz a parede ali da frente toda, aí ficou meio manchada, eu falei, isso ficou horrível. Eu vou ter que dar outra mão de tinta. E na hora de dar outra mão de tinta, falou pra mim, pra que você quer o básico, normal, como todo mundo? Porque eu ia passar só mais uma mão de tinta e deixar ela básica. Bege, né? Falou, não, isso não é você. Arruma do seu jeito. Eu falei, do meu jeito? Eu quero essa parede bem colorida. Vou fazer umas tinta. Peguei a massa corrida que tava aqui, olha só, não tinha tinta. Peguei a massa corrida que é branca, diluí bem na água, peguei umas bisnagas daquela xadrez, uma verde, uma amarela, aí eu tinha tinta azul, que é essa daqui de trás, eu pinguei, né, pus um pouquinho no branco pra ficar esse azul, era um azul mais claro, e o amarelo, né, o amarelo, verde ou azul. E aí o que acontece, fui bater na sacolinha de mercado na parede, molhando na tinta e batendo na parede pra ficar manchado mesmo, não queria pintada, eu queria manchada. Fui bater na sacolinha, e a sacolinha é plástico. E conforme eu batia a sacolinha no azul, vamos pôr no verde, eu falava, eu curo todas as dores que essa parede representou pra mim um dia. Eu finalizo isso curando, purificando, e com esse plástico, que é um isolante, eu isolo todas as energias negativas do meu passado, eu isolo todas as crenças e padrões humanas torcidas da verdade divina, eu isolo a energia de procrastinação, de pobreza, fui isolando e curando. Fiz a mesma coisa com amarelo, fiz a mesma coisa com azul. Aí ficou a parede toda pintada, e eu falei, tá faltando alguma coisa, Falei, quer saber? Eu vou fazer uma moldura como se essa parede fosse um quadro. Peguei esse turmalina, que é o espelho, né? Uma parede da outra. Falei, como essa daqui vai ser turmalina, né? Pavão. Essa cor chama pavão, tá? Aí eu peguei, a lata da tinta tá escrito pavão. E eu peguei e falei, eu vou pintar com esse pavão a beirada inteira
protegendo, isolando todo esse espaço onde eu vou pôr meus quadros, as informações que eu quero espirituais, minhas, né? Minhas informações espirituais, minhas crenças e padrões, sem ser distorcido da verdade divina, certo? Sem ser crenças e padrões humanos. Falei, então eu vou fazer uma moldura na parede inteira, isolando as outras paredes e protegendo essa parede com esse pavão, que é Deus, né? A divindade, o olho que tudo vê, para que fique isolada. Essa foi a minha intenção. E eu fiz a primeira faixa. Quando eu terminei a primeira faixa, eu olhei e falei, ainda falta alguma coisa. Quer saber? Eu vou curar isso aqui, passar o verde. Isolei, comecei a curar, pus o amarelo, pus o verde de novo, pus o azul. Quando eu olhei, falei, feminino e masculino em cima, o amarelo no meio e feminino e masculino embaixo. Os dois de cima, que a gente falou aqui no começo do vídeo, né? Alma e espírito na espiritualidade e alma e espírito feminino e masculino na terra, como ser humano. Falei, meu Deus, que coisa mais linda. Eu tô com as 4 energias, o em cima como embaixo, dentro como fora, o masculino, divino e o humano, e o feminino, divino e humano nessa parede. Falei, que coisa mais linda. E aí a gente começou, eu coloquei meu quadro da missão, que antes era nesta parede, foi para aquela, só que aquela parede é a lua, e aqui é o sol. Então a lua significa a minha alma, o meu inconsciente, a base de conhecimento que está armazenada como crença padrão agora. Já não é mais distorcida da verdade divina. Eu criei uma revolução dentro de mim. Eu fui criando cada vez mais confiança a partir do processo que eu fui fazendo. Eu estou pintando um novo céu, um novo sol no meu céu. Eu tirei todos os rótulos distorcidos, né? Tô tirando e ainda tem um longo processo pela frente, eu sei. E agora é que eles falam aqui, manhã o mundo espera por você. Você se torna um mensageiro para o mundo dessa nova revolução, desse novo que chega. Só que olha aqui, ouro, você não precisa que ninguém, você não precisa que alguém te conserte, você não tá quebrado. Você não tá quebrado. Você não tá fora. Você só esqueceu de quem você realmente é. Dragões, destrua todos eles. Os dragões não precisam ser destruídos, mas enfim. Destrua todos os seus medos, todas as suas inseguranças. Queime o passado. Se liberte no fogo. E olha só, leoa. Você ganhou suas marcas. Ou seja, cada experiência que você viveu foram necessárias para o teu processo. Agora, nos meus vídeos, todos os meus vídeos falam muito sobre ganhar dinheiro de forma sobrenatural com jogos. Ah, você está incentivando as pessoas nos jogos, você tá isso, você tá aquilo. Não. Eu estou incentivando as pessoas a ouvirem a sua intuição. E se Deus falar, vai no jogo, vai no jogo. E se a pessoa gastar tudo, Andréia, tem pessoa até que se suicida. Gente, ela faria isso com ou sem jogo. Ela faria isso de qualquer forma, porque é uma crença padrão dentro dela, influenciando ela a agir dessa forma. Eu conheci pessoas que já foram muito bem de vida. Muito bem de vida. Foram donos dos seus próprios negócios, ganhavam bem, né? Tinham uma vida favorável, né? E acabaram gastando todo o dinheiro. E não foi com jogo, porque em alguns casos deles, eles falaram com todas as letras pra mim que jogo é uma coisa do diabo, que eles jamais jogariam. Mas acabaram perdendo o negócio próprio que tinha, hoje trabalham de empregado. No mesmo ramo que eles eram donos do negócio, hoje eles são empregados de outras pessoas. Eles saíram da missão para submissão de novo.
Por quê? Porque estão voltando para as crenças e padrões do passado. Você avança, mas não cura totalmente. Você não finaliza o processo e você volta. É igual está acontecendo com a Bíblia. Jesus veio dar um novo caminho. Você começa a caminhar nesse caminho e volta lá para o Antigo Testamento. Aí vai seguir Abraão, Isaac e Jacó. Eles são arquétipos maravilhosos e têm experiências fantásticas, né? Aí vai dar o dízimo. Daqui a pouco estão queimando bicho. Sem entender o porquê do processo. Então, voltando para o Antigo Testamento, para que esse Jesus já veio dar um novo caminho? Ele veio mostrar uma nova história. E a gente volta lá para o Antigo Testamento. Vai dar o dízimo. Tá lá, né? No Antigo Testamento. São histórias lindas, fantásticas e que nos ajudam muito como arquétipo, como mensagem, como força, né? Mas aí se você repete as mesmas situações, você tem os mesmos resultados. E que eu saiba, não deu muito certo, né? Não deu muito certo, não. Então é hora de escrever uma nova história, sabe? Escrever uma nova história. Não repetir a mesma do passado, né? E Jesus veio para quebrar a religião. Ele veio para tirar o poder que o governo e a religião tinham em cima das pessoas, para mostrar que nós não somos dependentes deles, né? Mas aí nós fizemos tudo ao contrário do que ele ensinou. De novo. Aí a igreja destrói Jesus, os discípulos, apaga toda a história, conta, cria uma nova narrativa, né, em cima da história que existia. Ou seja, a Bíblia, ela é real? É. As mensagens que estão aqui são as das escrituras. Quantas palavras foram trocadas? Quantos textos foram arrancados? Quantos textos foram queimados? Quantos documentos foram exterminados da face da terra para que a gente não tivesse acesso nenhum a eles? Por que tanto trabalho? Se eles não são importantes, se eles não têm nenhum valor, se eles realmente não são de Deus e as pessoas não vão usar para nada, para que tanto trabalho em destruir? Para pensar. A gente só tem trabalho para destruir aquilo que nos incomoda. Não é verdade? Então, de alguma forma, aquilo incomodava eles. Por quê? Eu ouvi uma pessoa, esses tempos, fazendo uma pregação, falando dos magos que foram visitar Jesus. E ele disse, naquele tempo, os magos eram muito temidos. E não tinha só os 3 reis magos que foram visitar Jesus, né? Existiam muitos magos e eles eram muito temidos naquela época. Pela sabedoria, pelo poder que eles tinham. Só que aqueles magos eram Hoje o mago é outra coisa. Por quê? O conteúdo é o mesmo, gente. A essência do mago é o mago. Só que o rótulo foi trocado. A igreja, a religião, né, trocou o rótulo do mago. Aí colocou ele com um símbolo de veneno na frente, dizendo que é perigoso, que é do diabo, que é ruim, né? Para quê? Para que você não acesse o conhecimento deles, para que você não tenha o poder deles. E por que eles tinham tanto medo dos magos? Porque eles eram tão presos a regras humanas, doutrinas humanas, tão desconectados da fonte divina de criação, que eles não conseguiam ter o mesmo poder. Não era mais fácil aprender com eles e chegar onde eles chegaram do que tentar destruir? Não só eles, como a imagem deles, porque foi o que fizeram. Tanto das bruxas quanto dos magos, né? Eles fizeram o quê? Tentaram destruir a imagem deles para que ninguém seguisse, para que ninguém aprenda, para que ninguém vá nesse caminho. Porque se for nesse caminho, eles estão lascados, né?
A mesma coisa você começar a saber que você pode tirar dinheiro de outras fontes que não dependam do governo. E aí, como é que o governo vai fazer? Para ter um monte de fantoche que, né, paga para eles. Sem questionar. Sem reclamar. E nem tem como. Fica sem pagar o imposto. Eles vêm, toma a tua casa. Eles são os donos da lei. Eles têm o poder nas mãos para fazer o que eles querem com você. E você aceita. E aí tá tudo bem, que isso é natural. Porque nós aprendemos a ser escravos. Mas buscar o dinheiro onde eles mandam, não. Onde nossos guias mentores mandam, não. E é isso que a Iemanjá veio falar aqui com a Yansan, né? Oxum. Que é hora da gente mudar o nosso conceito, nossos rótulos. E navegar em novos mares. Sair do aquário e ir para o mar. Os recursos lá são bem maiores, tá? Quando você está preso em dogmas, doutrinas humanas, religiosas principalmente, você está no aquário, preso ali, né? E normalmente em aquário não são várias espécies de peixes que podem ser colocados. A maioria das vezes tem que ser a mesma espécie, porque um come o outro, né? Um machuca o outro. Se são espécies diferentes, eles se agridem ali dentro do aquário, né? Acabam matando o outro. Então, normalmente, quando você tem um aquário, você costuma colocar peixes das mesmas espécies, né? Ou próximos ali que podem conviver juntos. Vai ser muito diferente, né? Agora, no mar, você convive com todo tipo de peixe. Claro que você tem que se defender mais, né? Ai, Deus. Mas você é livre, não preso, tá? As oportunidades, as opções são bem maiores no mar, certo? Eu nem sei para que rumo essa conversa foi. E nem sei se era... Não era isso que eu tinha em mente quando eu abri a câmera. Mas como eu já falei em outros vídeos, eu não tô mais no controle aqui não, gente. Aqui eu só... E cada vez... Não, essa carta aqui é pra mim mesmo. Cada vez que eu vejo o resultado desses vídeos, pra mim mesma, olhando a minha história, o que aconteceu 4 meses depois de eu gravar os vídeos, né? Ou 2 anos depois, se eu pegar o primeiro vídeo lá atrás que eu gravei. Detalhe, gente, eu falo da minha casa de Santo Antônio aqui nos vídeos do tarô, a bússola da alma, e vê uma coisa muito engraçada na minha cabeça. A casa que eu morava lá, que eu fui mostrando pra vocês nos vídeos, que eu fui fazendo decreto, destruindo, descriando, destruindo, descriando as crenças e padrões, que foi aquele bando de gente da dengue lá, arrancou os pneus e fez tudo aquilo. Eu cheguei lá em Santo Antônio, fui lá ver a casa, ela foi demolida, só tá o terreno. E está à venda, ou seja, não é porque alguém comprou e demoliu para construir algo novo, eles demoliram para vender. Não existe mais estrutura. Então, para mim foi uma mensagem de que eu destruí, descriei de uma forma tão grandiosa aquilo que eu compartilhava com aquele lugar, com aquela cidade, que saiu a estrutura que eu morava lá. A casa não existe mais, é só o terreno. Gente, arrancaram o pé de manga que era gigantesco, maior do que o que eu tenho aqui. Pé de manga, pé de goiaba, as bananeiras, tudo, não tem nada. O terreno tá reto, não tá, porque ele era mais alto num lado e mais baixo lá atrás. Não, ele tá reto, aterraram o terreno, deixaram ele reto. Só tá os muros dos vizinhos e o muro da frente também foi tirado, tem umas grades agora e a placa de vende-se. Não tem mais nada lá. Ou seja, a antiga estrutura que nos armazenava, né, nos acomodava ali, nos moldava, foi arrancada, não existe mais. E aquilo pra mim foi algo sobrenatural de informação, entende? Eu gostei muito. Pra mim foi uma libertação muito grande, tá? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que
ajude muito vocês. Eu vou falar que os meus vídeos têm me ajudado muito todos os dias. Eu mesma assistindo, tô tendo direcionamentos impressionantes, tá? Do que fazer, de como agir, do próximo passo a dar. E tá sendo muito incrível pra mim, tá? E aí, chegam mensagens novas todos os dias, tá? E aí fica cada vez mais fácil pra eu entendê-las. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, gente.